No quinto dia, ainda graças à ovelha, foi-me revelado um segredo da vida do príncipezinho. Bruscamente e sem rodeios fez-me uma pergunta como se fosse o resultado de um problema longamente meditado em silêncio. Se uma ovelha come arbustos, também come rosas. Uma ovelha come tudo o que encontrar. Até as rosas que têm espinhos. Sim, até as rosas que têm espinhos. Então, para que servem os espinhos? Eu não sabia responder e, além disso, estava muito ocupado neste momento a tentar desenroscar um parafuso do motor. A avaria começava a parecer muito grave e, como a água para beber se estava a esgotar, receava o pior. Para que servem os espinhos? O príncipezinho nunca desistia de uma pergunta depois de a ter feito. Como estava irritado com o parafuso, respondi-lhe à toa. Os espinhos não servem para nada, são pura maldade das flores. Oh! Mas após um silêncio, dirigiu-se a mim com um certo rancor. Não acredito. As flores são frágeis, são ingênuas, lá se defendem como podem. Às tantas julgam-se terríveis como os seus espinhos. Não respondi. Naquele instante estava a pensar, se este parafuso continuar a resistir, atiro-o pelo ar com uma martelada. Mas o príncipezinho voltou a interromper os meus pensamentos. Achas mesmo que as flores... Não, claro que não. Não acho nada, respondi à toa. Eu estou a tratar de coisas sérias. De coisas sérias? Via-me de martelo na mão e com os dedos cheios de óleo debruçado sobre um objeto que lhe parecia muito feio. Tu falas como as pessoas crescidas. Senti-me um pouco envergonhado e ele, sem piedade, acrescentou. Tu confundes tudo, baralhas tudo. Ficou verdadeiramente irritado. Sacudia ao vento os seus cabelos dourados. Conheço um planeta onde vive um senhor afogueado. Nunca cheirou uma flor. Nunca olhou para uma estrela. Nunca gostou de ninguém. Nunca fez nada além de contas de somar. E como tu, passa o dia a dizer: eu sou um homem sério, eu sou um homem sério, todo orgulhoso. Mas aquilo não é um homem, é um cogumelo. Um quê? Um cogumelo. O príncipezinho estava agora pálido de raiva. Há milhões de anos que as flores fabricam os espinhos, e há milhões de anos que, ainda assim, as ovelhas comem as flores. Então, não será uma coisa séria tentar perceber por que se dão elas ao trabalho de fabricarem espinhos que não servem para nada? Não será importante a guerra entre as ovelhas e as flores? Não será uma coisa mais séria e mais importante do que as contas de somar de um senhor gordo e vermelho? E se eu souber de uma flor que é única no mundo, que não existe em mais nenhum lado, a não ser no meu planeta, e que uma ovelhinha se pode lembrar de destruir, numa certa manhã, sem sequer se dar conta do que está a fazer, isso não será importante? Corou e depois continuou. Se alguém gostar de uma flor da qual exista apenas um exemplar único em milhões e milhões de estrelas, isso bastará para que fique feliz ao contemplá-las. Pensará, a minha flor está por aí algures. Mas se a ovelha comer a flor, seria como se de repente todas as estrelas se apagassem. E isso não é importante? Não conseguiu dizer mais nada e desatou de repente a soluçar. A noite caíra, larguei as ferramentas. Queria lá saber do martelo, do parafuso, da sede e da morte. Havia numa estrela, num planeta, o meu, a Terra, um príncipezinho para consolar. Peguei nele ao colo, embalei-o e disse-lhe: a flor de que tanto gostas não corre perigo. Vou desenhar um ensaime para a tua ovelha. Vou desenhar uma armadura para a tua flor. Não sabia muito bem o que dizer. Sentia-me muito desajeitado. Não sabia como chegar até ele ou como ir ter com ele. É verdadeiramente misterioso o país das lágrimas. Fiquei rapidamente a conhecer melhor essa flor. No planeta do príncipezinho sempre houvera flores muito simples, ornadas de uma única fileira de pétalas que não incomodavam ninguém. Apareciam de manhã na erva e desapareciam à noite. Mas essa germinara de um dia para o outro, de uma semente vinda sabe-se lá de onde. O príncipezinho viajara muito de perto este rebento, que não se parecia com os outros rebentos. Talvez fosse uma nova espécie de embondeiro.
mas o arbusto rapidamente deixou de crescer e começou a preparar uma flor. O príncipezinho, que assistia ao despontar do enorme botão, pressentia que dele ia sair uma aparição milagrosa, mas a flor nunca mais se acabava de se pôr bonita, fechada no seu quarto verde. Escolhia cuidadosamente as suas cores, vestia-se lentamente, compondo as suas pétalas uma por uma. Não queria sair toda amarrotada como as papoilas. Só queria aparecer no pleno esplendor da sua beleza. Ah, sim, era muito vaidosa. Demorou dias e dias a arranjar-se, até que numa manhã, precisamente ao nascer do sol, decidiu mostrar-se. E ela, que se tinha arranjado com tanto cuidado, disse bocejando: acabei de acordar, peço desculpa, ainda estou toda despenteada. Então o príncipezinho não conseguiu conter a sua admiração. Que linda! Pois sou, respondeu baixinho a flor, e nasci ao mesmo tempo que o sol. O príncipezinho suspeitou imediatamente da sua falta de modéstia, mas era tão enternecedora. Creio que está na hora do pequeno almoço, acrescentou em seguida. Tenha a bondade de não se esquecer de mim. E o príncipezinho, todo atrapalhado, encheu um regador de água fresca e regou a flor. Assim começou desde cedo a atormentá-lo com a sua vaidade um pouco desconfiada. Um dia, por exemplo, ao falar dos seus 4 espinhos, disse ao príncipezinho: que venham os tigres com as suas garras. Não há tigres no meu planeta, retorquiu o príncipezinho, e além disso os tigres não comem erva. Eu não sou uma erva, respondeu delicadamente a flor. Desculpe, não tenho medo nenhum dos tigres, mas tenho horror às correntes de ar. Não terá por acaso um biombo? Horror às correntes de ar? É pouca sorte para uma planta, pensou o príncipezinho. Esta flor é muito complicada. À noite cubra-me com uma redoma. Aqui faz muito frio, não tenho condições. Lá de onde eu venho... Mas de repente calou-se. Quando ali chegou, era uma semente. Não poderia ter conhecido outros mundos. Envergonhada por se ter deixado-o apanhar numa mentira tão ingênua, tossiu 2 ou 3 vezes, para que o príncipezinho se sentisse culpado. Então esse biombo ia buscá-lo, mas, como estava a falar comigo, em seguida forçou a tosse para lhe causar remorsos. E foi assim que o príncipezinho, apesar da boa vontade do seu amor, começou a desconfiar dela. Levaria a sério palavras sem importância e ficara muito infeliz. Não lhe devia ter dado ouvidos, confessou-me um dia. Nunca se deve dar ouvidos às flores. Devemos apenas olhar para elas e cheirá-las. A minha perfumava o meu planeta, mas eu não conseguia sentir prazer com isso. Aquela história das garras que tanto me aborreceu deveria ter-me enternecido. E confidenciou-me ainda. Na altura não fui capaz de compreender. Devia tê-la julgado pelos atos, não pelas palavras. Ela perfumava-me e iluminava-me. Eu nunca devia ter fugido. Devia ter percebido a ternura por trás dos seus pequenos estratagemas. As flores são tão contraditórias e eu era novo demais para saber gostar dela.